Salve, salve, fãs do Flatout! Eu também sou um deles com muito orgulho. Meu nome é Marcos Rosen, eu sou CEO do MIAU, Museu da Imprensa Automotiva, e esse é mais um episódio do Flatout 56. Hoje vamos falar de um tema bem interessante e que muita gente provavelmente não conhece, que é a evolução dos materiais de carros para a imprensa. Vou explicar um pouquinho, mais ou menos, bem rapidamente para vocês como é que funciona. A imprensa automotiva sempre foi muito forte aqui no Brasil, sempre foi a imprensa segmentada mais presente. Para vocês terem uma ideia, a primeira revista de carros que foi feita aqui no Brasil foi em 1911. Muita gente acha que começou na década de 60. Muita gente acha que começou na década de... Nossa! Esse tá animado. Baixou o Uno aqui. Baixou. Obrigado. Muita gente acha que a imprensa automotiva aqui começou na década de 60, mas na verdade a primeira revista de carros aqui no Brasil foi editada em 1911, ou seja, a imprensa automotiva aqui tem mais de 100 anos. Muitas revistas foram editadas nos anos 40, nos anos 50, é lógico que a imprensa automotiva ganhou muito mais força a partir de 56, quando começou a indústria nacional. Então como é que funciona? Quando uma montadora vai lançar um carro novo, ela prepara um material para a imprensa. O que é? Para os jornalistas terem acesso às informações daquele carro. Então ela conta coisas sobre design, coisas sobre o motor, transmissão, toda a parte técnica, às vezes fala de vendas, expectativas de mercado, essas coisas. Então geralmente ocorre um evento, os jornalistas vão lá, andam com o carro, conversam com os executivos ou o presidente da montadora e recebem um material sobre esse carro, e a partir desse material eles fazem as suas matérias. Então o que a gente vai contar nesse episódio é justamente a evolução desse material. Tenho aqui um bom exemplo, que é o material mais antigo que a gente tem aqui no MIAU sobre isso, que é de 1965, é sobre o lançamento do Aero Willys. É interessante notar que, por exemplo, era uma coisa bem básica, assim, bem tosca, né? Um texto batido à máquina, um material fotográfico aqui impresso. E como a indústria era muito recente, na verdade os motoristas também eram muito recentes. Então esses textos geralmente eram bem básicos, eles explicavam coisas super básicas que era para as pessoas que queriam conhecer esses carros e até depois comprarem, poderem conhecer melhor as coisas que tinham. Então, por exemplo, esse material aqui do Aero Willys, ele abre falando do novo design do porta-malas e tal. É um textinho bem coloquial. Aí vou ler um pedacinho aqui para vocês, que é aqui, ó. Se fosse hoje em dia, a gente só ia achar que é uma foto do interior. Mas na verdade esse pedaço de texto aqui é só para explicar o que serve esse botão aqui na alavanca de câmbio. Na extremidade da alavanca de mudanças de marchas do Aero Willys, equipado com caixa de 4 marchas sincronizadas, existe um pequeno botão que deve ser pressionado no momento do engate da marcha ré. Este dispositivo é completamente novo em veículos nacionais, evita o engate indevido da marcha. Pode parecer uma bobagem, mas na época era uma informação importante, porque como não existia isso antes, se uma pessoa que não conhecesse essa informação de repente ia tentar engatar a ré sem apertar esse botão, a ré não ia entrar, ele ia falar: esse carro é uma porcaria, o câmbio não entra ré, blá blá blá. Então sempre um pouco isso foi o trabalho da imprensa automotiva, mostrar as evoluções e tornar as coisas que os carros tinham mais acessíveis e mais explicáveis, vamos dizer assim, para os consumidores. A gente tem um outro exemplo de material de imprensa bem antigo, que é da Ford. Jornalisticamente a gente chama esse material de press release, que é um termo em inglês, mas é um comunicado de imprensa. Esse aqui é bacana pra caramba, que é o material de lançamento do Galaxy 69, que é de 1968, esse material, e é sobre o Galaxy com câmbio automático. Foi o primeiro carro fabricado aqui no Brasil com câmbio automático. Então imagina, ninguém sabia direito o que era um carro com câmbio automático. Podia falar: esse carro quebra, é uma porcaria, blá blá blá. Então esse material explicava um pouquinho, fala bastante da transmissão, do câmbio, aí ó, explicações técnicas, que hoje em dia a gente não vê muito, ou vê cada vez menos. Aí tem um textinho maravilhoso aqui sobre as cores, eu vou ler porque eu adoro nomes de cores. Sim, foram introduzidas na linha 69 do Galaxy mais 6 cores: amarelo, vermelho meteoro, azul metálico náutico, beige, não era bege, era beige metálico Monza,
verde metálico e uma cor muito estranha que se chama cerceta metálico. Você vê que uma coisa de época, cerceta era o nome de uma cor que é meio azul petróleo, meio azul misturado com verde, mas era o nome da cor, não é nem que a Ford inventou, era o nome de uma cor que hoje em dia caiu em desuso e simplesmente ninguém conhece. Material fotográfico, como que era nessa época? A tecnologia de impressão a cores não existia, né, praticamente, e era uma coisa caríssima, então geralmente só se fazia a capa colorida e o interior da revista era tudo preto e branco. E aí o material fotográfico era distribuído assim, ó. Eram fotos em papel, geralmente um tamanho um pouco maior do que o padrão, para na hora que reproduzisse no jornal ou na revista sair com uma certa qualidade. Esse aqui é o material original de divulgação na imprensa da linha Willys 67. Tem um Jeep, que tinha essa capota branca aqui, que era opcional, e a Rural. Esse tipo de linguagem que as montadoras trabalhavam com jornalistas, isso se manteve durante um bom tempo, mas as montadoras meio que faziam de tudo para facilitar um pouco a vida do jornalista. Porque, por exemplo, você fala, essas fotos, por que a revista ou o jornal não ia no lançamento com um fotógrafo? Podia até ir, mas você imagina o seguinte, o Brasil é um país grande, tem jornais locais, revistas locais. Então, geralmente no lançamento de um carro, mesmo antigamente, iam centenas de pessoas. Então, imagina, vão centenas de jornalistas, cada um leva um fotógrafo. No mínimo, aumenta o dobro. E aí todo mundo querendo fotografar o carro. Às vezes só tem 1, 2 carros, porque o carro é novo. Então até ficaria uma coisa meio confusa. Então a montadora facilita a vida do jornalista e obviamente a sua própria vida, né? Porque é um material de divulgação bonitinho, que interessa para ela, o carro nos melhores ângulos. Então ela acaba divulgando esse material fotográfico e os jornalistas usam nos seus meios de comunicação. Vou pegar esse material aqui, que é um exemplo bacana. Isso aqui é o material de lançamento do Dodge Gran Coupé no salão de 72. Então aqui tem o release, o texto falando sobre o carro e aqui as fotos do carro. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, se vocês notarem, tem uma numeração aqui do lado. Isso aqui já é anos 70. Tem os numerinhos aqui de 1 a 20. O que é esses numerinhos? É o seguinte, isso aqui a gente chama de lauda, era uma lauda. A lauda era um padrão que era usado em todos os jornais e todas as revistas para os jornalistas escreverem a matéria. Então, quando o cara colocava lá na máquina de escrever, ele não colocava uma folha em branco qualquer, ele colocava uma lauda, que são 20 linhas de 70 toques, tem 70 caracteres em cada linha, e aí o tamanho da matéria era definido assim. O editor falava pro jornalista, ô negão, você tem 5 laudas aí para escrever desse Dodge novo do salão aí, se vira. Então o cara escrevia lá o que ele achava da matéria, mas como o release aqui já era em lauda, o que acontecia? Às vezes o cara falava, pô, 5 laudas, tal, ele tá terminando, ele fala, putz, falta 10 linhas aqui para completar esse texto, o que eu faço? Aí ele olhava aqui, ele via, pô, esse bloco aqui de texto, que tem uma aspa do presidente da Chrysler falando sobre o carro, tem 10 linhas certinho, então eu posso aproveitar isso aqui. Então facilitava bastante a vida do jornalista, porque você imagina o cara ter que fechar um jornal todo dia, batendo texto à máquina, era um negócio super demorado, o cara tinha que entregar o texto super cedo pro jornal poder rodar à noite e entregar no dia seguinte. Então isso aí facilitava a vida e tudo que pudesse facilitar a vida do jornalista sempre era bem-vindo. Isso prosseguiu anos 80 também, isso aqui é um material do Santana, de 84, vou mostrar um pouquinho, que é bem bacana, mas vocês vão ver que sem deixar cair, por favor, a base é mais ou menos a mesma coisa, então aqui a gente tem, claro que já é mais bonito, colorido e tal, muito mais trabalhado, era um lançamento super importante, e aqui tinha as fotos, ainda preto e branco, né? Isso aqui também é material do lançamento, foi doação do Fernando Calmon, obrigado Calmon. E aqui, olha só, cada foto tem uma legenda atrás, contando, entendeu? Então, por exemplo, essa foto aqui tá dizendo, o Santana será oferecido em 3 versões, CS, CG e CD. Então, já facilitava a vida do jornalista, inclusive para fazer a legenda. Se ele quisesse aproveitar, aproveitava, senão ele fazia a própria legenda dele. Não caia, por favor, pasta. Com o passar do tempo, a imprensa automotiva também foi crescendo e mudando um pouco a mídia, conforme a própria tecnologia avançou. Então começaram a ter alguns programas de TV sobre carro, inclusive regionais, alguns programas de rádio, também regionais. E aí o que acontece? Esse material em papel, para quem fazia TV, servia muito pouco. Só servia para uma base para poder filmar e tal. Aí começou a mesma história dos fotógrafos lá. Pô, vai levar um cinegrafista de cada um, tal. O que o pessoal das montadoras começou a fazer? Começou a fazer um negócio chamado vídeo release, que é esse material em papel transformado em vídeo. Esse aqui é do lançamento do Corsa Sedan, por exemplo. Uma fita VHS
que a própria montadora gravava e cedia para os jornalistas. Então tem imagens do carro, tem entrevistas do presidente, do cara de marketing, do cara da engenharia explicando as coisas do carro. E aí o pessoal de programas de TV podia aproveitar parte desse material, fazia a sua própria edição, mas enxertava esses materiais aqui, não precisava levar um câmera, ou mesmo que levasse, tinha imagens extras. Esse aqui é só outro exemplo, também é uma fita VHS do lançamento do Gol Bolinha 98, a mesma coisa. Eu tenho material em vídeo que quem trabalhava em programas de TV poderia utilizar. E quem trabalhava em rádio, tinha programas sobre carro em rádio, mais ou menos a mesma coisa. Tinha isso aqui que era um apelido Rádio Release, apelidado Rádio Release, que era uma fita cassete que era encaminhada às emissoras de rádio, tinha gravações falando sobre o carro, o som do motor do carro, entrevistas com o pessoal da montadora, e aí quem quisesse podia aproveitar. Com o tempo, o que aconteceu? Esses materiais foram ficando mais ou menos desse jeito, mas sofisticando um pouco. A gente está falando, por exemplo, só de um lançamento de um carro. Agora imagina um salão do automóvel. Aí o material, esse material de imprensa, não fala só sobre um carro, né? Geralmente tem um em destaque, mas tem um monte de carro no stand. E o material de imprensa fala tudo sobre esse monte de carros. Então, por exemplo, a gente tem esse material aqui de imprensa, que é de um salão do automóvel da Audi. Olha o tamanho que já estava isso aqui. Isso aqui é interessante, é o seguinte, eu tenho todas essas fichas aqui. Cada ficha é sobre um carro que estava lá no stand. E aí esse aqui já está mais sofisticado, que é o seguinte, tem aquelas mesmas fotos em preto e branco, só que também já tinha fotos que a gente chama em cromo. São exatamente as mesmas fotos. O que é cromo? É igual um negativo, só que não é em negativo. É com a cor certa. O que era isso aqui? Isso aqui era para revista. Porque começou uma época o seguinte, só o pessoal de jornal usava as fotos PB e o pessoal de revista já usava isso aqui, porque isso aqui dá uma qualidade muito maior. Quando você vai imprimir, esse quadradinho aqui dá para você transformar numa capa enorme, que tem muito mais qualidade. Então, com o tempo, vocês verem, é o mesmo material fotográfico, só que em dois formatos, em papel e em cromo. Só que aí imagina o seguinte, meu querido, você é um jornalista, você vai num salão do automóvel, por exemplo, de Frankfurt. Aí você vai na coletiva da Audi, a coletiva de imprensa da Audi, que é 8 horas da manhã, te dão essa pasta aqui. Aí meia hora depois tem a coletiva da Mercedes, te dão outra pasta aqui desse tamanho. Aí depois de meia hora você vai na coletiva da BMW, tem outra pasta desse tamanho. Como você vai carregar isso o dia todo? Ah, nós temos a solução, é o seguinte, tinha este carrinho maravilhoso, cara. Isso aqui era disputado à tapa, porque era um jeito de você carregar. Você colocava todas essas pastas aqui, botava no seu carrinho, saía carregando. Tinha um serviço de correio nos salões, tipo FedEx, essas coisas. Você botava tudo numa caixa, mandava para o Brasil. Geralmente era tão rápido esse serviço que chegava na redação antes do jornalista voltar. Só que isso aqui não tinha para todo mundo. Então o pessoal chegava super cedo lá na sala de imprensa, que é onde os jornalistas se reúnem, e disputava a tapa esses carrinhos. Quem não pegava o carrinho fazia o quê? Carregava na mão, filho, não tem o que fazer. Então você imagina que os caras tinham que ter um preparo físico. Com o tempo, chegou a informática. A informática, claro, começou a mudar tudo. A primeira coisa que foi feita foi isso aqui, ó, disquete. Esse aqui é de 3,5. Isso aqui, inclusive, é da Yamaha, esse aqui é de 2000, tá lacrado até hoje, ó, nunca foi aberto. Então eu não vou abrir, tá? Porque tenho, já que tá guardado há já 18 anos fechados, não sou eu que vou abrir agora. Mas teve uma transição, então como aqui não cabia muita coisa, os textos o pessoal colocava aqui e as fotos continuavam dando em papel. Só que durante o período eles davam tudo, davam as fotos em papel, o disquete, o texto em papel para o pessoal ir se acostumando. O pessoal da Audi, por exemplo, a primeira vez que eles deram um disquete, eles ficaram preocupados. Eles falaram, nossa, mas será que o pessoal vai conseguir usar um disquete? Abrir o texto, e se não der certo? Aí eles deram um disquete e deram essa carta junto. Essa carta é sensacional, cara. É o seguinte, essa carta, ela explica como usar o disquete, enfia no drive, clica lá, a 2 pontos, blá blá blá. Mas também tem um telefone de emergência para você ligar, trilingue. Tinha atendente em inglês, espanhol e francês. O número você podia ligar e tirar dúvidas de como abrir o disquete. Você vê, a ruptura era tão grande que era necessário um negócio desse. O lance do disquete foi bom porque esse material de imprensa começou a ficar tão grande, tão volumoso, que chegou a um ponto absurdo que o material de imprensa de um único evento era isso aqui, cara. Vocês não acreditam o peso disso, cara. Isso aqui tem uns 10 quilos, mais ou menos. Isso aqui é um material da Yamaha. E é curioso que ainda por cima foi num evento que teve nos Estados Unidos o lançamento da linha 98 da Yamaha.
Imagina, o jornalista chega lá, obrigado, já pegou o material de imprensa? Não, tá aqui. Esse aqui foi doado pelo Agreste, lá da revista da moto, pro Miau. E foi engraçado que ele chegou lá, voltou dos Estados Unidos, carregou no avião, não sei o que, chegou na redação, o cara da arte olhou e falou, nossa, tô precisando de um apoio pro meu monitor daqui. Aí ele pegou lá, ficou 10 anos lá, em cima do monitor do rapaz, por isso, curiosamente, que foi conservado. A sorte desse material foi essa. E aí o Agreste doou aqui pro Miau. Obrigadão, Agreste. Com o tempo, cara, essa coisa da informática foi evoluindo, Do disquete passou para CD. Esse aqui é o material de imprensa do Focus, mas você vê que certas coisas demoram a morrer. Então aqui tem o texto, tem capítulos, né? Então aqui fala do estilo, aqui do interior, aqui da engenharia, segurança, E aqui no final, CD-ROM com o texto e as fotos, que já cabia no CD. Mas ainda tinha as fotos em papel ainda, porque tinha gente que não tinha computador, ou não sabia usar, ou o CD podia dar pau. Então, para não correr risco, eles ainda davam os dois. Isso aqui ainda era meados de 2000, por aí. Com o tempo, isso foi evoluindo, e chegou no quê? Pendrive, cara. Esse aqui é um pendrive antigo, se ele ficar parado, eu agradeço. Pegando os primeiros pendrives, então quando você ia lá no evento da montadora, o lançamento do carro, esse aqui por acaso é de um caminhão da DAF, tudo isso aqui, tô fazendo uma ginástica aqui, já cabia aqui, facilitou muito a vida. Então aqui já tinha os textos, as fotos, tudo em alta resolução, já começou a melhorar muito. Aí o bacana foi o seguinte, começou uma certa guerra de pendrives, que foi um negócio legal até. Então começou a ter vários formatos. Esse aqui é da Chevrolet, do salão de 2016, um cartãozinho, você só abre aqui. Aí esse aqui é da Volks, ó. Você abre aqui para espetar no computador. Tem vários tipos, aí tem os mais sofisticados da Land Rover, por exemplo. Começaram a associar até o pendrive com o estilo da marca. Esse aqui é da Ram, da Dodge Ram. Esse aqui é da Volks também, que é um Go Rally. Você abre aqui e espeta. Começou essa brincadeirinha de pendrive que foi interessante. E, obviamente, já facilitou muito porque já era tudo no computador e tal, não tinha mais essa coisa da lauda, então você só pegava esse material aqui, beleza? Lindo. Mas aquela coisa de custo e tal, da própria informática, evoluindo, a internet, começou o material de imprensa a ser apenas isso aqui. Que isso aqui é um cartão, não é um pendrive, é um mero cartão, que tem um endereço na internet, um código e uma senha. Então você ia lá no salão, lá, esse aqui é da Volks lá da Alemanha também. A pessoa te dava um cartão, você entra lá na internet, digita esses dados que estão aqui e baixa todo o material no seu computador. Hoje em dia, o que eles estão dando? Isso aqui, ó, nada. Simplesmente o cara fala, ó, tá lá no site, o material, tá no site tal, você entra lá, baixa e é isso. Isso é, por um lado, é óbvio que ajuda muito e assim, por exemplo, tinha uma limitação, né, aqui as fotos em papel, que tem um custo e tudo, então, sei lá, tinha 10 fotos. Hoje em dia, pode ter 100 fotos do carro, dá uma variedade maior, porque é tudo digital e tal, beleza. Mas, por outro lado, é ruim porque a memória disso tende a desaparecer muito rápido, porque geralmente o que eles põem no site são links temporários, aqueles que você baixa e uns dias depois não tem mais. Fora que às vezes muda site, memória, não sei o que e tal, isso aí tende, infelizmente, a se perder. Então, tudo que tem aqui no Miau, por exemplo, que essas coisas em papel, obviamente alguém guardou, conservou, a gente agradece muito, mas essas coisas digitais tendem a acabar desaparecendo. Então o que a gente faz é sempre salvar as coisas e tal, mas sabe como é que é, né? A tecnologia às vezes ajuda, mas por outro lado às vezes atrapalha. Bom, esse foi mais um episódio do Flatout 56, vamos cortar aqui porque eu falei bom. E Barata, qual que é o próximo, mano? Esqueci de ver isso, cara. Valeu. A gente não sabe qual é o próximo, então fica ligado aí. Tchau. A gente contou um pouquinho desses bastidores da imprensa automotiva aqui usando peças do acervo do Miau. Se você quiser conhecer, tá convidado, só conferir os dias e horários de funcionamento. Geralmente todo fim de semana a gente está aberto, mas dá só uma checada lá no nosso Facebook ou no nosso Instagram. E no próximo episódio do Flatout 56 a gente vai falar de novo sobre carros e uma lenda nova, mas ainda uma lenda do mercado brasileiro, que é o Civic SI. Até lá, valeu!